Em 2026, o setor produtivo deve enfrentar diferentes vetores de pressão. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, crédito, clima e geopolítica podem afetar o crescimento do PIB do setor no ano que vem. São muitos os indicadores. Conta pra gente, Ítalo Bertão Filho, repórter do AgFeed, traz os detalhes. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde aos nossos telespectadores do CNN Money. Pois é, a SNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, trouxe hoje em uma entrevista coletiva a jornalistas um pouco dos cenários do que foi 2025 e 25 e também as perspectivas para o ano de 2026. E a palavra-chave, se a gente puder resumir aqui, é desaceleração. Isso porque a CNA espera que o PIB do agronegócio ele avance apenas 1% no ano que vem. Esse número é bem abaixo do crescimento de quase 10% projetado pela entidade para o ano de 2025. Lembrando aqui que esse indicador considera a produção agropecuária e também as receitas geradas dentro e fora da porteira. Já o PIB da agropecuária, que se concentra apenas no que é produzido dentro das propriedades, deve fechar o ano com uma alta de pouco mais de 8%, segundo a CNA. Ano de 2025, é bom deixar claro. Para o ano que vem, aí sim acompanha o PIB do agronegócio e também tem uma desaceleração, um crescimento aí esperado de 2,3%. Portanto, há uma redução significativa aí dos números. E a CNA atribui essa desaceleração, esse arrefecimento, a diversos fatores que a gente pode resumir de uma forma mais simples em três pontos. O primeiro deles é que o clima está menos favorável nesse ano. A gente tem observado aí alguns episódios de fenômenos climáticos, ainda que um pouco mais fracos, como o caso da Laninha, por exemplo, mas ainda assim a gente observa que o clima não está colaborando tanto como na safra do ano passado. Também tem aí o segundo ponto é as incertezas do cenário geopolítico. De um lado, os Estados Unidos com essas medidas que volta e meia acabam mudando, de outro também a China aí que pode fazer mudanças em seu plano de compras. E aí o terceiro ponto, que aí assim fala totalmente aqui com o mercado doméstico, que é o elevado nível de endividamento dos produtores e a taxa Selic. A taxa Selic está muito alta e os produtores não estão conseguindo pagar suas contas como gostariam. A CNA chamou a atenção principalmente para esse ponto do financiamento. Eles mencionaram o salto da inadimplência dos produtores pessoa física, que passou de 3,5% em outubro do ano passado para mais de 11% agora em outubro desse ano. É o maior nível da série histórica. E aí, a explicação não é tão simples como a gente pode ver, inclusive, em relação ao agro como um todo. No caso da situação financeira ruim, é resultado de uma combinação de vários fatores, segundo a CNA. Eventos climáticos, também a gente tem uma forte queda de preço das commodities, o desmonte das políticas de seguro rural, a maior restritividade dos bancos na concessão de crédito e, como eu falei, a taxa Selic no maior nível dos últimos 20 anos, 15% é o maior nível dos últimos 20 anos. Se as condições financeiras são complicadas, pelo menos no campo, a expectativa é de uma safra novamente aí significativa. A expectativa da CNA é que a produção de grãos chegue a quase 355 milhões de toneladas, só que também um pouquinho prejudicada aí por questões financeiras. Isso porque o pacote tecnológico que os produtores vão adquirir provavelmente seja mais enxuto, na medida em que a pressão de custos e dívidas leva uma boa parte desses produtores a reduzir investimentos. E aí algumas cadeias têm um sinal de alerta maior, é o caso, por exemplo, do arroz, que tem diminuído de preço ao longo desse ano, o consumidor tem visto na gôndola que está mais barato o arroz, só que isso para os produtores rurais acaba sendo um problema, porque o preço médio não tem pagado sequer os custos de produção. E para finalizar aqui, o último ponto de destaque foi a incerteza em relação ao futuro do comércio exterior. Como eu falei, com essas dúvidas geopolíticas que começaram nos Estados Unidos com choque tarifário, mas também que tem reflexos em outros países. As exportações para os Estados Unidos diminuíram ao longo desse ano, foram parcialmente compensadas por outros mercados, União Europeia, México, China. Só que a China, por exemplo, está redesenhando seu plano para os próximos 5 anos, com foco aí na revitalização rural
e no incremento da produção interna de grãos. A China é uma grande compradora, todos sabem, de grãos do Brasil. E aí reafirma esse discurso de quem sabe reduzir a importação de soja que é utilizada na ração animal. A soja que a China busca aqui no Brasil é utilizada principalmente para isso. E claro que uma eventual alteração da política chinesa poderia afetar o volume que é exportado. Enfim, esse é um breve resumo. Agora a gente vai ter que aguardar o ano de 2026 iniciar, se desenrolar. E aqui na Agfeed e também no CNN Money, a gente continua de olho em tudo que acontece, Muriel. Sempre de olho, juntos nessa parceria. Obrigada, viu, Ítalo? E deu certo o nosso Internacional, hein? Não caímos. Ano que vem é Série A ainda. Eu falei para você, Muriel, no fim tudo deu certo, a gente conseguiu se salvar. Foi difícil, foi dolorido, mas a gente conseguiu. Sofremos. Obrigada, Ítalo. Bom trabalho para você. Boa semana também.